Meio século e ainda sendo referência, isso é para poucos. Roda a vinheta. Mais um Papo Furado no ar. Muito obrigado mesmo a você que me assiste, nem que seja uma vez, que assiste pouco, ou me acompanha direto aqui no YouTube. Eu peço o favor, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, custa nada, só apertar o sininho que você ainda recebe uma notificação de quando eu fizer um vídeo novo. E se você quiser acompanhar o Papo Furado também dos streamings de áudio no formato de podcast, pode também. É só ir lá no Spotify, né? Tô deixando o endereço aí, e me acompanhar por áudio. Eu tenho gravado alguns materiais aqui para o canal de clássicos quarentões que completaram 40 anos. Tenho feito alguns que completaram 30. Essas idades redondas, né? Acaba a gente dando uma refletida. Até a gente, quando completa 30, 40 e por aí vai, a gente dá uma refletida na vida. E hoje eu vou falar de um cinquentão que agora em 2022 vai completar 50 anos, cara. Talvez, e considerado por muitos, o maior disco ao vivo da história do rock. Ele mesmo, o Deep Purple Made in Japan, gravado em agosto de 1972, evidentemente, no Japão. E aqui a banda está fazendo uma coisa de louco, né? Uma retrocedida rápida. O Deep Purple começou ali na metade dos anos 60 e nas fileiras contava com eu tô dando uma adiantada, com o Jon Lord, que foi o mentor da banda. Ele era o tecladista, mas ele tinha influências de música clássica, era um exímio pianista. Completando a banda, o baterista Ian Paice, o fenomenal guitarrista Ritchie Blackmore, o Nick Simper e o Rod Evans. Com essa formação ali, eles estavam ali meio capengando, depois que eles foram substituídos pelo vocalista Ian Gillan e o baixista Roger Glover e gravaram o disco In Rock de 1970, que o Deep Purple aí teve uma identidade. A banda passou a contar com dois compositores, com duas linhas de composição, que era o Jon Lord, o tecladista, mas aí o Ritchie Blackmore, com a guitarra dele muito pesada à época, e até hoje eu considero uma guitarra pesada, deu os rumos que o Deep Purple iria tomar a partir então desse disco In Rock. Em 1971 ou 72, agora eu não estou entre um ou dois, 71 e 72, o Deep Purple gravou também o maravilhoso Machine Head, que teve ali grandes clássicos, e esses dois álbuns fizeram mesmo o repertório aqui do Made in Japan. O disco, ele é sensacional. Ele contava ali com toda a energia do Deep Purple à época, aquela energia que as bandas afloravam ali dos anos 70, tipo Led Zeppelin, o Black Sabbath. Só pra gente ficar aqui no hard rock / heavy metal, que antigamente, nessa época, esse termo ainda não era nem popular, não era nem batizado. O disco, ele não tem muito a se comentar. Eu não quero nunca aqui no Papo Furado dizer dados técnicos. Eu dou uma opinião, uma dica de fã. O disco abre de uma maneira sensacional com a arrasta quarteirão Highway Star. Ele abre de forma sensacional. Vou pegar meu óculos aqui, né? Eu conheço esse disco, mas eu não vou ser traído, conforme eu costumo dizer. Depois o disco segue com a maravilhosa Child in Time, que aqui ao vivo ela tem uma roupagem muito legal, muito bacana. Esse disco aqui
é uma das primeiras prensagens em CD que saiu aqui no Brasil, é um disco nacional. Ele tem até uma versão agora que é duplo CD, que tem esse show mais extensivo. Eu estou me atendo à versão que eu tive esse disco em vinil duplo. A versão da Child in Time é sensacional. Depois vem um dos hinos do rock mundial, que é Smoke on the Water, que tem uma versão aqui também um pouco mais estendida. Deep Purple teve essa tradição de fazer discos com músicas bem longas, com jam sessions. Aqui os caras improvisavam mesmo, e era o que aconteceu aqui no Made in Japan. O disco segue com The Mule, e depois o disco de vinil abria o outro disco, o disco 2, abria com Strange Kind of Woman, que tem um dueto de guitarra e voz do Ian Gillan. Ou seja, o que o Ritchie Blackmore fazia com a guitarra, o Ian Gillan reproduzia na voz, e depois ele dava o troco. O que o Gillan fazia com a voz, o Ritchie Blackmore reproduzia na guitarra. Ou seja, né, dois gênios ali que infelizmente não se bicavam na vida pessoal, né? Aqui eles ainda se respeitavam. Essa formação depois, final de 73, ela veio a se desfazer, aí outra história. E o Deep Purple continuou depois com a saída do Gillan e do Glover. Mas a gente está se atendo aqui ao maravilhoso Made in Japan. Tem a Lazy, que também tem aquela pegada bem legal. E depois vem a gigantesca versão gigante da Space Trunk, que no disco de vinil era um lado do disco só, era a Space Truck, o caminhão do espaço. Uma nota bacana também é o solo de bateria do Ian Pace, que é sensacional aqui nesse disco. O disco todo é sensacional. Todos os músicos estavam aqui no auge da fase criativa, um divisor de águas no discos ao vivo de todos os tempos. E vale destacar também que o disco ele está aqui registrado da forma que ele foi tocado, né? Não tem os famosos overdubs. Você sente aqui alguns momentos até que dá uma certa microfonia, ou seja, é a alma, a essência do Deep Purple ao vivo, que foi gravado aqui em agosto de 1972 no Japão. Você que não conhece, eu acho que eu posso falar isso, que é uma heresia. Corre! Ou compra o disco de vinil, compra o CD, ou vai nos streams, vai no Spotify e dá uma conferida nesse maravilhoso álbum da banda que está nativa até hoje, cara. O Deep Purple tá aí ainda nos brindando com material inédito. Lançaram um disco há pouco tempo aí de covers, mas eles estão sempre lançando material inédito. Tá bom, pessoal? Vou nessa. Quis apenas fazer essa reverência dos 50 anos do Made in Japan, um dos melhores discos ao vivo da humanidade. Pode ser dessa forma que a gente pode sintetizar isso tudo. Tá bom? De tempos em tempos eu volto celebrando o rock, fazendo principalmente homenagens e dando boas dicas aqui no canal do Papo Furado. Vou nessa, um forte abraço. Fui.